Olá, muito boa noite para você de casa. Está começando agora o programa que conecta você aos principais assuntos que mexem aqui com o nosso estado, sempre com o olhar dos melhores comunicadores aqui de Santa Catarina, hein? Eu sou Alexandre Mendonça e está no ar o Conexão ND. Muito bem, você já sabe que a dinâmica aqui do nosso Conexão ND é a seguinte, hein? Durante toda a semana, a gente vai trazer um comunicador aqui do Grupo ND e ele vai escolher um tema e também um convidado. E aí nós, claro, a nossa produção vai fazer uma conexão entre todos para a gente poder debater, então, o assunto sugerido. E hoje, eu tenho certeza que você vai adorar esse assunto, hein? Que nós vamos falar de felicidade no casamento, exatamente. Afinal de contas, né? O que um casal precisa fazer para ter aquele tão sonhado felizes para sempre? Então, você que já é casado, casada, você que está pretendendo casar, então tem que prestar atenção no programa de hoje. Aliás, quem propôs esse tema, hein? Foi o nosso querido comentarista do Grupo ND e também do nosso jornal ND, Luiz Carlos Prates, que já está aqui com a gente. Muito boa noite, Prates, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido amigo Alexandre Mendonça. Que bom estar aqui no nosso Conexão, tratando de um assunto que cruza por todos nós. O sujeito pode ser solteiro, mas teve pai, mãe, tem família, de um modo ou de outro. Então, esta relação homem e mulher, marido e mulher, casamento e felicidade, é um assunto permanente para nós todos. Eu me incendiei por este assunto quando eu fazia psicologia na PUC de Porto Alegre, no segundo ano, e eu passei a me envolver com pesquisas nesta ordem. E aquela história de resumir o casamento em amor, claro que o amor é o fermento de tudo, mas é preciso que abramos o leque para chegarmos a uma compreensão maior. Me incendiei tanto pelo assunto que cheguei a escrever um livro, Prates, Verdades e Elas. Porque elas, as mulheres, elas são este alicerce de um bom casamento. Sim, claro, mas o homem a gente não sabe, claro, com toda certeza. Vamos tratar deste assunto. A partir de agora, vocês que estão conosco, com o prestígio da audiência, isto eleva a nossa responsabilidade e está conosco. Pensei um sujeito que pudesse nos ajudar pela experiência, pela percepção, o Paulo Pimon, que é um psicoterapeuta desta área de casais. Não é, Paulo? Chega junto e te apresenta, cara. É um prazer estar com vocês aqui, Prates, Alexandre. E sim, eu tenho uma grande experiência e atualmente, nos últimos meses, meu consultório está explodindo de pessoas com problemas dos seus relacionamentos amorosos, né? Vocês devem imaginar. Agora, Paulo... Então é muito bom estar aqui e poder compartilhar da minha experiência. Maravilha, Paulo, seja muito bem-vindo, tá? Aliás, eu quero chamar aqui mais uma pessoa para ajudar a gente, para dar um outro ponto de vista, que é o apresentador do Balanço Geral de Itajaí, Caleb Moreno. Seja bem-vindo também, Caleb. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Feliz em estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante que é a base da célula-mãe da nossa sociedade, que é a família. E certamente é um assunto que diz respeito a tudo que nós estamos enfrentando hoje na questão social. O casamento é o fundamento de todas as demais ações do ser humano que a gente acompanha nesse fundamento, né, do crescimento do ser humano como ser, como pessoa, como ser integrante de uma sociedade que vive. Então, estou muito contente, muito feliz para poder tratar desse assunto aqui com vocês. Valeu, Caleb, obrigado. Agora, Luiz Carlos Prates, eu quero que você abra o nosso debate de hoje. Sua primeira pergunta aí para o nosso convidado, Paulo Pimon. Que beleza. Paulo, tu sabe que quando os ventos sopram favoravelmente, o barco anda tranquilo. Mas quando os ventos não ajudam muito, o barco do casamento, meio que anda à deriva. Paulo, grande Paulo, me diz o seguinte, qual é o problema que mais aparece nas desavenças conjugais? É claro que é um prazer estar aqui e poder responder essa pergunta. É claro que existem aqueles problemas que estão na superfície. Na superfície, o que aparece, Prates? Aparece a traição, aparecem os problemas financeiros, certo? Esses são os principais. E as brigas por causa de tarefas domésticas, educação dos filhos. Eu não estou dizendo que esses não são problemas verdadeiros, mas eles ainda estão na superfície. Quando a gente começa a aprofundar um pouco o que é uma relação de casal, a gente vê que é o encontro de duas famílias, de duas pessoas que vêm de famílias, de princípios e valores diferentes. Além de serem pessoas que viveram e se formaram a partir de uma
cultura e de valores familiares diferentes, nós também temos, na sua maioria, um homem e uma mulher, uma pessoa mais identificada com o feminino e outra pessoa mais identificada com o masculino. E essa diferença é que quanto mais esses problemas aparecem, essas diferenças elas vão eclodindo, digamos assim. E aí, quando a gente é espremido, por exemplo, com uma situação como essa de pandemia que a gente é espremido para esse contato próximo, para uma intimidade, às vezes, talvez nunca experimentada pelo casal. As diferenças vão começar a mostrar o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é que nós temos dificuldade de sair daquele lugar, daquilo que a gente acha que é o certo, daquilo que a gente acha que é um valor maior do que aquilo que o outro traz da família dele. Então, esses princípios e valores se chocam, e quando eu considero o meu valor mais importante ou melhor do que o do outro, eu tento me impor sobre o outro. E aí deixa de ser uma relação de casal, de equivalência e de parceria, para ser uma relação desigual. Quando eu consigo olhar para os meus princípios e valores, olhar para os princípios e valores do outro como equivalentes, sabe? Eu penso muito claramente no casal a equivalência, mas não há igualdade. Não há igualdade numa relação de casal, há equivalência. E quando eu realmente consigo chegar, seja problema financeiro, seja problema de saúde, seja problema com os filhos, seja o que for, a gente consegue se estruturar e seguir juntos. Quando a gente consegue se olhar dessa forma, de olho no olho, igual a igual, não importa se o meu valor é a pontualidade, e o seu valor, na verdade, é aproveitar a vida e o prazer. Se eu acho que o seu valor é menor do que o meu, e o meu é maior ou melhor, a gente entra em conflito, e esse conflito nos leva, muitas vezes, até a separação. Ô Paulo, te ouvindo atentamente, tens toda a razão, eu me atrevo a concordar contigo, mas tu falaste logo no início da tua fala sobre sexo e dinheiro ou finanças. Eu tenho comigo uma pesquisa, Paulo Pimenta, uma pesquisa da Folha de São Paulo que diz o seguinte em manchete, eu guardei comigo porque eu achei interessante. Sabe que a lua de mel é um foguinho de palha que dura pouco. Depois vem a convivência, e tu falaste, aí as coisas, não é? A manchete da pesquisa dizia assim, dinheiro, finanças, é mais importante que sexo no casamento. O que é que tu dizes? Olha, eu não concordo de jeito nenhum com isso, apesar de que eu acredito que o dinheiro é tão importante como o sexo. Mas não existe, vamos falar um pouco filosoficamente aqui, não existe, todos nós viemos da sexualidade, do encontro entre um homem e uma mulher. A vida é gerada a partir disso. Então, não existe nada mais importante. Agora, o dinheiro, Cássio, tu que estudou psicologia sabe muito bem, o dinheiro ele tem conexão com a nossa sobrevivência. Então, a questão financeira, ela vai atuar dentro de nós quando a gente sente que, de alguma forma, a sobrevivência de uma parte de nós, ou de um valor nosso, ou de algo que está sendo ameaçada por causa de uma situação financeira. O dinheiro, ele é representado na energia psíquica. Psiquicamente, o dinheiro, ele representa o leite materno. Porque o leite materno foi o primeiro que nos deu sustento, foi através do leite materno que nós garantimos a nossa sobrevivência. Então, a vida financeira, ela é, nesse sentido, está lá junto com a sexualidade, porque ela está conectada a esse instinto de sobrevivência. Então, quando mexe com o meu dinheiro, quando mexe com a minha questão financeira, eu me sinto ameaçado. No nível psíquico inconsciente, eu me sinto ameaçado na minha sobrevivência emocional, psíquica ou até física. Maravilha, eu gostaria de chamar aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, o Caleb Moreno de Itajaí, porque o Caleb deve ter uma outra visão também aí de Itajaí, né, Caleb? É verdade. Paulo, quando você fala na sua fala sobre a questão de problema, nós somos muito imediatistas, queremos que as coisas se resolvam rápido, logo. E eu vejo que o sistema comercial nos faz ser imediatistas. Hoje você compra, logo obtém o produto, mesmo pagando e muitas vezes em 10 vezes. Essa é a grande verdade. Para ter o prazer da posse e de obter algo.
Também a internet nos faz imediatistas, porque se fosse aquela internet de escada de anos atrás, hoje o pessoal ia dar uma depressão, ia dar problema, teriam problemas graves, né, da questão emocional por causa da espera, que nós temos dificuldade de esperar e saber que para tudo existe um tempo, uma hora e também uma estratégia. E as pessoas hoje, elas não sabem lidar com a resolução dos problemas. Existem problemas que podem ser resolvidos a curto, médio e longo prazo. E as pessoas transferem isso para o casamento, esse imediatismo diário. Como lidar com essa situação no relacionamento? Olha, Caleb, essa nos choca diretamente com a nossa maturidade. Eu costumo dizer que uma relação de casal é para dois adultos. E os adultos, é a verdade que existem crianças de 30, 40, 50 anos. E a nossa cultura, de forma geral, tem proporcionado, sabe, tem um autor que eu gosto muito, que o nome dele é Robert Bly, ele escreveu um livro para homem, e ele disse uma frase que me marcou muito. Ele disse: a nossa sociedade produz cada vez mais meninos, mas poucos homens. Ou seja, o que ele está dizendo? Que a sociedade, do jeito que ela está sendo administrada, a nossa cultura tem desenvolvido cada vez mais, tem deixado de desenvolver cada vez mais essa maturidade. A maturidade do adulto é justamente essa capacidade de ver um objetivo mais à frente. É a criança. Eu tenho uma filha de 5 anos. E tudo que ela quer agora. E ela quer daquele jeito dela. Isso é uma característica da infância. E tudo bem para minha filha de 5 anos. Para um cara de 50, para uma mulher de 30, já não cabe mais isso. E as pessoas, muitas vezes, elas não estão conectadas com o nível de maturidade que isso tem, com o nível de maturidade que é exigido. E eu costumo dizer que eu vou tocar num ponto sensível aqui da nossa cultura e da nossa sociedade. O que a gente vê? A gente vê no último século, principalmente nas últimas décadas, a gente vê um distanciamento da figura paterna do seio e do convívio familiar. Não é verdade? A gente vê isso acontecendo. E o que acontece? O excesso de materno, o materno é extremamente importante, como eu disse antes, na garantia da sobrevivência. Mas o materno, ele é protetor, ele é envolvente. O materno, ele quer manter a gente num lugar onde a energia materna é aquela que está sempre atenta para as nossas necessidades e também de satisfazer as nossas necessidades, não é verdade? Então, enquanto criança, eu sempre tenho um terceiro responsável por identificar as necessidades e supri-las. Enquanto eu fico nesse lugar, psiquicamente eu fico no lugar de uma criança imatura, que está sempre esperando ser atendido, e não num aspecto adulto, onde, enquanto adulto, eu identifico qual é a minha verdadeira necessidade e eu trilho o caminho de alcançar a satisfação naquilo. Agora, esse é o treinamento, essa é a diferença. O casamento é para adultos. Já que você falou isso, Paulo, eu gostaria só de pegar esse gancho aí da maturidade principalmente, e ver assim que a gente percebe vários casais, cada um tem uma personalidade diferente. Você falou até de eles não serem iguais, mas serem equânimes, né? Onde é que fica o limite, por exemplo? Onde é que fica o limite quando alguém precisa ceder, por exemplo? Porque numa relação não adianta, você vai ter brigas, mas alguém alguma hora vai ter que ceder. Como é que se dá esse limite até para o casamento poder progredir, né? Alexandre, 2 adultos, o que acontece? Com 2 adultos não é alguém tem que ceder. Numa relação adulta, os 2 têm que ceder. Essa é uma discussão e uma briga produtiva. Quando os 2 cedem. Se só um tem que ceder, porque, senão a gente vai ficar aqui brigando a noite inteira, então eu vou ficar quieto, eu vou dizer, tá tudo bem, você tá certa. Aí eu me coloco no lugar de criança. E o outro é superior a mim. Então, numa relação adulta, e eu sei, não é fácil. Não se constrói isso com 1 ou 2 anos de casado. Não se constrói isso com 10. Eu tenho 15 anos de casado e estou construindo isso. Sabe? Se trata, para uma relação adulta e madura, duradoura, a gente tem que aprender numa discussão a encontrar um lugar onde os 2 cedem. Os 2. Não é alguém que tem que ceder. Perfeito. Os 2 têm que ceder. Agora, Paulo, eu gostaria de trazer aqui, porque eu estou vendo que a gente só tem homem até agora, né? Por enquanto só tem homem. Mas eu gostaria de chamar agora aqui uma pessoa, claro, uma mulher,
que está chegando agora aqui no Grupo ND, vai estrear o seu programa aqui também, o EC no Ar, mas ela fez questão também de participar, que é a nossa querida apresentadora Márcia Dutra. Márcia Dutra, que já está aqui com a gente. Boa noite, Márcia Dutra, tudo bem? Oi, Márcia gente. Dutra, né? Márcia Dutra, Alê. Nossa, Alexandre Marcinha. Mendonça, que delícia. Gente, boa noite a todos. Que honra participar desse bate-papo para falar de um assunto tão importante, né? Exato. O Paulo está falando de 15 anos de casamento e ainda buscando essa maturidade para saber que os dois têm que ceder. Eu tenho a honra de contar que eu estou completando agora, na semana que vem, dia 14 de outubro, 25 anos de casada. E Paulo, Prates, Caleb, Alexandre, eu também ainda estou buscando essa maturidade. A gente aprende todo dia. E há pouco o Paulo falou de equilíbrio e igualdade. E eu acho que eu vou acrescentar mais um pitaquinho aí nessa tentativa de receita para esse casamento, para esse felizes para sempre, que é fundamental, que é o respeito, né? Então, se eu e o meu marido Jorge, a gente não tivesse respeito um pelo outro, com certeza a gente não ia estar chegando aí nos 25 anos. Casamento perfeito existe? Se vocês me perguntarem, para mim, vou ser bem sincera, vou dizer não. Ainda ontem à noite eu e ele nos desentendemos, eu ainda achei engraçado, comentava há pouco no camarim com o Alexandre, exatamente isso. Eu falei, meu Deus do céu, amanhã eu vou falar sobre casamento perfeito, estamos nós dois aqui nos bicando às vésperas de fazer 25 anos de casamento. E que bom que é assim, estamos saudáveis, somos maduros, estamos buscando essa felicidade sempre. Enquanto isso existir, é que nem estar no ar, sabe? Enquanto eu tiver um pouquinho de friozinho na barriga, estou no lugar certo. Enquanto tiver essa preocupação com ele comigo, esse respeito, estou no caminho certo na busca desse casamento. Agora, Márcia, só uma perguntinha. Fala. É preciso também, para manter aí 25 anos, né? Ano que vem você vai completar 25 anos de casamento. Esse ano, semana que vem. Esse Ale. ano? É. Poxa, ótimo, maravilha. Então, 25 anos de casado. Tem algum segredo para apimentar a relação também? Porque não adianta só você ter lá, vamos respeitar, mas precisa apimentar de alguma forma esse casamento? Precisa. Vocês falavam agora há pouco sobre dinheiro, sexo, Prates trouxe uma pesquisa. Tudo isso é importante, gente. Dinheiro, com certeza, fiquei até surpresa com essa questão do dinheiro, aleitamento materno, nunca tinha ouvido falar sobre isso, achei bem interessante essa relação. Dinheiro tem tudo a ver, sim. Muitos casos a gente vê de casais, a gente conhece amigos que comentam, mulher, marido, sobre problemas de dinheiro agora na pandemia, muita gente sofrendo com isso. Isso interfere, sim, no casamento, mas, de novo, se tiver diálogo, maturidade, respeito, eu acho que dá para encontrar o caminho, a solução. Agora, um sexo bacana, eu acho que é bem importante. Sim, para mim, o sexo é mais importante do que a questão financeira no casamento. Legal. Agora você vai fazer uma pergunta para o nosso psicólogo, o Paulo. Paulo, você falou de 15 anos de casamento. Você é feliz no seu casamento? Opa, só um minutinho. Paulo, antes de você responder, a gente vai para um breve, rápido intervalo para a gente falar mais sobre casamento, hein? Até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso Conexão ND, hoje falando sobre felicidade no casamento, com Luiz Carlos Prates, com o nosso querido Caleb Moreno, que está lá direto de Itajaí, também o nosso convidado de hoje, né, que é o psicólogo Paulo Pibon, e também, agora há pouco, a gente estava com a participação da Márcia Dutra. Márcia Dutra, você fez uma pergunta e perguntou o que mesmo? Sobre se ele é feliz no casamento? Exatamente, o Paulo estava falando, tem 15 anos de casamento, uma filhinha de 5 anos, e aí a pergunta é, Paulo, você é feliz no seu casamento? Eu tenho também um filho de 10, tá? Eu tenho uma filha de 10 e uma filha de 5. É muito interessante essa pergunta da felicidade, né? Quando a gente fala em felicidade, cada um de nós vai para as imagens internas e as suas fantasias. Fantasias, muitas vezes, infantis. São fantasias, muitas vezes, criadas a partir de as imagens que a gente traz do casamento dos nossos pais ou o oposto daquilo que era o casamento dos nossos pais. E a felicidade, na verdade, ela é construída à medida com que a gente se despede das fantasias. A felicidade é construída à medida que eu me despeço de um ideal, né? Então, se alguém me pergunta o que é felicidade, eu digo, eu estou construindo a minha felicidade. Se eu já cheguei lá, não.
Se eu estou no caminho, sim, eu estou no caminho, porque esse caminho, na verdade, é de desconstrução de fantasia e de ideais criados a partir do modelo que eu trago da minha família e dos casamentos dentro da história familiar, daquilo que a cultura me apresentou, e eu simplesmente sou um homem diante de uma mulher bem comum, de um homem bem comum, com seus defeitos, suas qualidades, seus empates, suas diferenças. Então, se felicidade é algo que é construído, eu digo sim. Se felicidade é algo alcançado ou alcançável, eu digo não. Puxa, tá certo. Márcia Dutra, quero te agradecer sua participação aqui e amanhã você vai estar junto com o Cacau Menezes também, né? Aqui no Conexão ND. Com certeza. Obrigado, hein? Todo mundo aqui no Conexão ND. Obrigada, gente. Valeu, Até amanhã. querida. Obrigadão. Luiz Carlos Prates, sua participação agora. É o seguinte, ouvindo o Paulo, me ocorreu pensar sobre uma tentativa de sacudir este coreto de uma psicóloga alemã, cujo nome agora me escapa. Ela dizia o seguinte, que nós teríamos que casar com a nossa melhor amiga ou com o nosso melhor amigo. Por quê? Porque a partir daí nós teríamos um companheirismo em linha reta. O que acontece mais das vezes? Nós entramos numa área qualquer e nos encantamos pela diagramação do outro, pela forma, pela beleza do outro. Nós jornalistas dizemos diagramação. Mas isso aí nos provoca muitos enganos. Eu me apaixono pelas linhas físicas, pela beleza física, quando, na verdade, o que vai provocar vínculo é a beleza interna. Oh, que coisa desgastada! Mas é mesmo. Companheirismo. Aquelas duas cadeirinhas colocadas na área para um chimarrão, para um vinho, para uma caipirinha, para uma conversa fora. Ei, Paulo, o que tu achas disso? Eu tenho uma visão um pouco diferente, Prato, mas eu entendo de onde isso vem e eu percebo que muito daquilo que é construído pensando numa relação de casamento duradouro, né, é necessário aquilo que a gente chama de parceria. E muitas vezes isso é alcançado na amizade, mas uma amizade, normalmente, ela exclui a parte sexual. E a parte sexual, ela é central, como a Márcia mesmo colocou aqui. Eu acredito que a sexualidade é uma parte central. O tesão, o desejo, de certa forma, ele demonstra se ainda existe vida nessa relação, se ainda existe, né? Então, uma relação de amizade, eu penso com os meus amigos agora, eu vou descer para tomar um café com um amigo meu. A gente vai compartilhar das coisas que cada um vive e tal, e depois vai cada um para o seu lado, né? Isso é uma amizade. Agora, quando a gente tem projetos juntos, o casamento tem a ver com projetos juntos, com construir sonhos juntos. Nesse sentido, mais parceria do que amizade. E a amizade a gente vai construindo à medida que a gente ganha intimidade um com o outro, né? Isso vai se construindo aos poucos. Mas eu não deixaria de fora e eu não colocaria como algo secundário a atração sexual e o desejo sexual. Eu acho algo central no casamento, apesar de que muitas pessoas permanecem casadas, mesmo quando o desejo sexual já foi embora há muito tempo. Porque existem outros motivos e outros projetos que mantêm elas juntas. Até, muitas vezes, uma cultura, uma moral religiosa, né? Isso é verdade. Mas a sexualidade, eu acredito que é um aspecto central e uma força motriz da relação amorosa. Caleb Moreno, sua vez. Paulo, pode ser até tragicômico que eu vou dizer aqui. Escuta essa, Prates e Alexandre. Mas a melhor coisa que me aconteceu em ter sido infectado com a Covid-19, tira os sintomas de lado, foi a permanência em casa com a minha esposa. Olha só. E que tempo bom que nós ficamos juntos. Porque os casais hoje, em meio a tanta turbulência que nós estamos vivendo por causa da Covid-19, eu vejo que os conflitos eles se formam justamente pelo principal motivo do casamento, que é a unidade, a união. E o trabalho, as nossas atividades, ele tem nos levado ao distanciamento. E as pessoas estão, infelizmente, não acostumadas a mais permanecerem juntas. E se conhecem mais verdadeiramente quando permanecem numa reclusão, como eu fiquei com a minha esposa. E como lidar com isso quando o meu tempo não é o bastante para estar com o meu cônjuge, Paulo? Acredito que você está encarando isso no consultório diariamente, hein? Então,
quando a gente é forçado a esse convívio próximo, né? Como eu falei lá no começo, surgem as diferenças. E a gente gosta de manter o nosso jeito, a nossa visão das coisas. E a nossa opinião sobre as coisas, a coisa que a gente é. Também existe uma relação codependente, muitas vezes, quando um transforma a vida do outro a sua vida. Também é um problema. Esses dois aspectos podem afetar a relação amorosa. Mas quando a gente é colocado nessa proximidade, a gente é forçado a se abrir, a se tornar vulnerável. Eu digo, para nós homens principalmente, para nós homens é extremamente difícil. Esse negócio de se mostrar vulnerável, se mostrar... E as mulheres também não sabem lidar com isso muito bem. As mulheres não sabem lidar quando a gente se mostra flexível e vulnerável ou em algum aspecto mais fraco, não é? Então, quando acontece isso, nós nos sentimos até ameaçados. Existe, no nível psíquico inconsciente, uma sensação de estar sendo ameaçado na minha inteireza, sabe? Nos meus valores, nos meus princípios, porque essa proximidade vai me fazer me mexer, né? Vai fazer eu me mexer. Então, eu posso endurecer e aí eu mando a outra pessoa embora, né? Ou me afasto, eu me fecho completamente, ou então eu me abro. E essa abertura, essa vulnerabilidade é muito, muito, muito difícil, principalmente para nós homens, mas as mulheres também. Paulo, tem uma curiosidade, que é até uma pergunta de muita gente, né? De tudo isso que a gente falou agora, de casais, né? Homem e mulher, entre os casais também homossexuais, de homem com homem, mulher com mulher, acontece a mesma coisa, as mesmas cobranças, os mesmos problemas? Como é que é? Ah, sim, as mesmas coisas. Claro que tem algumas particularidades, né? Por exemplo, num casal homossexual onde são os dois homens, um vai assumir, normalmente um assume o aspecto mais feminino da relação e o outro mais masculino da relação. E aí existe algo que muitas vezes traz um desequilíbrio para a relação. Lembra como lá no começo eu falei que a relação de casal ela é uma relação de dois equivalentes? Essa equivalência significa que aquilo que eu trago para a relação tem o mesmo valor que o outro traz para a relação. Mas numa relação homossexual, tem algo que precisa ser bastante consciente, é que um dos dois, por exemplo, o homem que se tornou mais feminino na relação, ele teve que abrir mão do seu masculino. Então, enquanto isso, ele se torna doador. Ele traz algo grande porque ele teve que abrir mão de algo. Então, isso coloca a relação homoafetiva numa certa pressão que precisa ser essa troca de energias do feminino e do masculino, ela precisa ser mais consciente desse equilíbrio, tá bom? Essa é a particularidade de uma relação homoafetiva que precisa ter certa atenção, digamos assim. Nós estamos chegando aqui no final do nosso programa, mas eu gostaria que o Luiz Carlos Prates agora desse uma última palavra, Prates, mas na sua concepção, qual é o segredo, de um bom casamento? A meu juízo, e eu já disse isso aqui, é companheirismo. É os dois dividirem o mesmo jeito de ser e viver, e a partir daí as cobranças se minimizam. Caso contrário, vai ficar sempre aquela cobrança. Porque depois de um certo tempo de casamento, o sexo passa a ser um complemento. Alguma coisa que faz parte da vida a dois, mas não é a essência da relação. E fora disso, olha, se eu continuar a falar, eu vou ter dificuldades, porque eu não tenho mais a minha aliança. Eu perdi a minha mulher. Entendi, tá certo. Prates, obrigado, hein, querido? Obrigado pela tua participação. Caleb Moreno, gostaria que você falasse sobre isso também. Para você, o que é um bom casamento, hein? Companheirismo, compartilhamento de objetivos, de futuro, de presente, entendimento mútuo de um ao outro. Deixar aquela bagagem do passado, da cultura que veio de lado do que é negativo e apenas trazer para dentro de casa aquilo que for positivo. E assim vai tocando a vida com alegria, com união, para que as coisas deem certo. Legal, Caleb. Obrigado pela sua participação também. Agora com você, Paulo. Por favor, você nos resuma agora. O que é um bom casamento, hein? Um bom casamento, ele se revela a partir do desejo
que existe de duas pessoas compartilharem projetos e coisas juntos, de construírem coisas juntos. Durante uma parte da vida, isso é muito direcionado aos filhos, mas também tem a ver com duas pessoas que encontram no seu futuro algo em comum. E isso, é claro, que isso também atinge e traz a sexualidade junto, né? O desejo, o tesão, ele vem junto quando as duas pessoas conseguem visualizar um futuro no sentido de construir juntos algo. Ok, tá certo. Paulo Pimon, nosso convidado de hoje, que é terapeuta de casais, muitíssimo obrigado pela sua participação. Caleb Moreno de Itajaí também, muito boa noite, obrigado pela participação. Luiz Carlos Prates, até a próxima quarta-feira, hein? De novo aqui no Conexão ND. Prates, brigadão. E a você que nos acompanhou, muito obrigado também. Amanhã tem Cacau Menezes e Márcia Dutra também aqui, ao vivo junto com a gente. Um grande abraço e até amanhã.